Aliceres, aqui é o professor Maicon Torres. Vou dar continuidade à proposta de discutir produção de documentos acadêmicos. Então, se vocês lembrarem do vídeo anterior, eu comentei sobre o que é um pré-projeto ou um projeto de pesquisa. E dessa vez eu vou apresentar a estrutura geral de uma monografia ou de um trabalho de conclusão de curso, normalmente das graduações, mas que também pode ter essa mesma estrutura numa pós-graduação do nível de especialização e também segue a mesma proposta do nível do mestrado e doutorado, né? Mestrado e doutorado teriam algumas particularidades para serem discutidas, mas eu acho que dá para a gente ter uma visão um pouco mais ampla. Vou apresentar para vocês um projeto que é inspirado na formatação ABNT, formatação padrão. A gente teve algumas mudanças de regra recentes em 2024, se eu não me engano, 2023, 2024. Então, a gente está num momento também de adequação, de adaptação. Lembrando que a ABNT ela tem se aproximado um pouco mais do funcionamento das regras da APA, né, mas ainda tem regras próprias. Então, esse aqui é o nosso modelo, que está posto, tá? Vou trazer também algumas considerações de formatação, como eu comentei, e depois a estrutura mais de conteúdo. Então, o primeiro ponto, aquela dica que eu dou para vocês, que eu gosto de fazer, que é o modo de visualização dos caracteres não imprimíveis, para a gente ter noção se está certinho, né, como é que está. E eu vou começar também pela formatação da página. Opa, perdão. Configuração de página. Aqui já está formatado como proposto, então, perfeito. Percebam que a gente já tem aqui um primeiro ícone, perdão, não imprimível, que diz respeito ao cabeçalho, que vai dar origem à paginação, que depois a gente comenta, tá? Então, vamos começar pela primeira página. O que a gente tem na capa de uma monografia? A gente vai ter a identificação. Então, aqui a gente vai ter a instituição em maior nível, né? Então, se é a universidade, se é a faculdade, vai depender da realidade de vocês. O nível intermediário, se a gente tem instituto, departamento, e a indicação de qual é o curso, né? No caso, eu esqueci de apagar aqui, né? A gente coloca curso, que na prática o curso ele está sempre submetido a uma coordenação de curso, e o curso ele é o que efetivamente vai gerar o diploma de vocês, tá? Então aqui a gente vai colocar qual é o curso, né? Sou psicólogo, sou professor de psicologia, então acaba que os exemplos que eu apresento ficam mais no campo da psicologia mesmo, tá? Então a gente vai ter aqui nesse cabeçalho a identificação geral de qual é a instituição e quais são os níveis hierárquicos. Depois nós temos a produção de 5 espaços, né? Enter. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Aqui a gente vai ter o nome completo do discente, então, o nome completo de vocês, mais 5 espaços. 1, 2, 3, 4, 5. E vemos, então, o título e subtítulo. Aqui eu já coloco uma primeira observação, que a tendência acadêmica, principalmente das revistas acadêmicas atualmente, é de trabalhar com títulos mais enxutos. Tá? Então, antigamente você não tinha uma restrição, né? E aí os títulos tinham uma conotação, da psicologia pelo menos, né? Tinha uma conotação muito artística, muito provocadora, né? Até às vezes nonsense, né? Na proposta de atrair a atenção do leitor, ou de tentar mesmo já defender um certo ponto de um tipo de inscrição simbólica numa determinada abordagem. Aqui, como a gente está falando de um contexto um pouco mais dinâmico da produção acadêmica, a ideia é que o título tenha de 12 a 15 palavras no máximo, sendo 12 o ideal, e que o título ele já contemple o tema e o método, deixe claro qual é o tema e o método. Então, qual é o grande tema, qual é o método? O que eu quero dizer com isso? É vocês indicarem se é
uma revisão bibliográfica sistemática, narrativa, ou então se é um estudo de caso, se é uma análise de produção artística, análise de filme, análise de livro, se é uma derivada de entrevistas semi-estruturadas, se é a aplicação de algum determinado teste específico. Então, essa é a proposta. Então, estudos sobre um determinado tema e o método. A gente vai ter, então, essa diferença de título e subtítulo. Normalmente, o que eu estou colocando para vocês em relação à metodologia acaba entrando como subtítulo. Tá? Então, o tema, né, no vídeo de projeto, eu trabalhei com a ideia de vínculo em saúde mental. Então, um título de um exemplo de título e subtítulo, né? Vínculo terapêutico em saúde mental, 2 pontos, aproximações e distanciamentos da teoria psicanalítica. Aí aqui eu já indico, né, teoria psicanalítica, então já temos a noção de que é um estudo teórico. Podemos colocar vínculo terapêutico em saúde mental, 2 pontos, uma revisão bibliográfica sistemática, vínculo terapêutico em saúde mental, 2 pontos, 2 pontos, né? Talvez fosse melhor, percepções de profissionais sobre o vínculo terapêutico em saúde mental, 2 pontos, entrevistas semi-estruturadas. Então, a ideia é essa. É obrigatório ter subtítulo? Não. Você pode fazer tudo num único título. Tá? Não tem problema nenhum. Mas, normalmente, o subtítulo ele serve para especificar alguma coisa. Existe aqui uma discussão, né, se essa seria a formatação, né, o título todo em maiúsculo, subtítulo escrita normal. Tem, então, algumas instituições trabalham com tudo em maiúsculo, algumas instituições trabalham com tudo em escrita normal, mas segue a mesma lógica do que a gente vai ter lá nas referências bibliográficas, em que o título de um livro ele é diferenciado, né? Seja na versão anterior, que a gente utilizava negrito, seja na versão mais recente, que acaba utilizando o itálico, né? Então, lá nas referências finais, a gente coloca sobrenome do autor, nome do autor, título do livro, ele vai ficar em itálico, negrito, 2 pontos, e o subtítulo fica na escrita normal. Então, essa é a ideia, para a gente tentar diferenciar o que é título, que seria o mais importante, para o que é subtítulo, que é essa especificação. Ok? Então, é isso. A gente vai seguir nessa sequência de espaçamento até o final. Então, percebam que deu uma desformatadinha aqui, enquanto eu estava mexendo antes de gravar. Então, a gente chega até o limite, né? Então, cidade e o ano vai ficar no final. Tá? E aí a gente tem aqui uma quebra de página, lembrando, né, que é o Ctrl Enter no Google Docs. Acho que no Word também é o mesmo comando. Percebam que eu coloquei tudo em negrito aqui, e isso, de novo, não é uma regra, tá? Então, pode ser em normal, tá? Não tem problema nenhum. Então, temos a capa, e aí temos a contracapa. Tá? A contracapa, ela muda, ela é a parte do documento que indica, que descreve o que é esse documento. Então, a gente vai ter aqui o nome de vocês completo em cima, bem no início, e aí a gente vai ter 5 espaçamentos, a repetição do título, subtítulo, mais 5 espaçamentos, e esse textinho que ele fica aqui, que ele fica alinhado 8 centímetros, né, à direita, em que a gente vai ter, né, que seria o recuo à esquerda. Eu sempre fico confuso, tá? Se é direita ou esquerda, mas enfim, tá aqui. Que é a descrição do que é o documento. Então, trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de graduação da instituição tal, como requisito parcial para obtenção do grau de bacharel em psicologia ou, né, curso. Então, essa é a descrição, e aqui a gente poderia ter, então, dissertação de mestrado apresentado ao colegiado da pós-graduação tal, como requisito para obtenção do título mestre em tese de doutorado, apresentado ao curso colegiado, enfim. Aqui a gente vai ter diferenciações. Então, se vocês estiverem escrevendo algum outro tipo de documento, um projeto de intervenção, um projeto de estágio, vocês vão descrever aqui também, tá? O que é o documento e para quem que ele está sendo apresentado.
E aí a gente acrescenta aqui o orientador, né? No caso, orientador ou orientadora. Normalmente a gente começa com professor, professora, ponto, abreviação, né? Profa, ponto, seguido da abreviatura do título. Então, pode ser doutor, mestre ou especialista. Então, vejam quem é o orientador de vocês, né? E qual é a titulação máxima que eles têm, tá? Lembrando que pós-doutorado não é titulação, né? Seria um estágio. Então, titulação máxima vai até doutor. Aí lembrando que no doutor a gente tem variação, né? Fica doutor, doutora, mestre não tem, especialista também não tem, tá? Então, só lembrando aqui que pode ser também, vou até colocar aqui o doutor, doutora. Pronto. E aí o nome completo do orientador de vocês. Segue espaçamentos até o final, cidade, ano, outra quebra de página. Aqui a gente vai ter a ficha catalográfica da biblioteca. Então, quem produz esse documento é o bibliotecário, a bibliotecária da biblioteca da instituição de vocês. E aí cada instituição tem regra própria, tem instituição que só gera ficha catalográfica após a aprovação, tem instituição que libera antes da aprovação, e aí vocês vão precisar ver na instituição de vocês qual é o procedimento, e aí, enfim, acho que nem tem muito o que falar aqui, a gente não tem que fazer, porque isso é um produto técnico de uma outra categoria. A gente só inclui, anexa aqui o documento que é gerado. Normalmente eles mandam como um PDF, então eu particularmente aconselho vocês a anexarem, depois que vocês transformarem a monografia de vocês em PDF, vocês anexam, que fica mais fácil. Termo de aprovação, né? Então esse aqui é o documento, pode ser termo de aprovação, pode ser ata de aprovação, a nomenclatura varia para a instituição, e aí aqui a gente vai ter o nome completo de vocês, o título do documento, de novo, repete, e aí aqui a gente vai ter trabalho de conclusão, dissertação de mestrado, tese de doutorado, né? Vai variar. Aprovado pela banca examinadora do curso, tal, né? E aí a gente vai ter a identificação de local e data e a identificação da banca examinadora. A estrutura costuma ser, primeiro nome, o orientador, que ele faz parte da banca. Então, aqui você coloca o nome do orientador e a instituição a que ele pertence, entre parênteses, ou entre parênteses ou em travessão. Também depende do estilo, os dois estão certos. A gente vai ter depois o membro 1 e o membro 2. Tá? Em relação aos membros, prestem atenção também na regra das instituições de vocês, porque tem instituição que o membro só pode ser professor, com título, com grau de título acima que o seu. Então, se é uma monografia, você vai ter que ser um professor especialista. Se é uma dissertação, você vai ter que ter professor doutor. Aí, se é doutorado, vai ter que ser só doutor, né? Não tem outra opção. Para monografia, tem instituição que permite você ter um membro de banca ser uma pessoa que, por mais que ela não tenha o título formal, ela seja reconhecida na área como detentora de um saber exímio. O que eu quero dizer com isso? Então, vou dar um exemplo. Na minha área de psicologia, eu escolho, então, vou ter um orientador, que é um professor, mestre, doutor. Vou ter um primeiro membro da banca, que é um outro professor, mestre, doutor. E eu vou ter um terceiro membro da banca, que ele é um psicólogo, né, uma psicóloga, que tem muitos anos de saúde mental e que tem plenas condições de avaliar o trabalho. Tá? Então, pode ser. Né? Ou então, se eu estou trabalhando com um tema de, sei lá, articulando psicologia e arte, esse terceiro membro da banca pode ser um artista reconhecido na área. Tá? Então, varia de instituição. A banca, ela é aprovada pelo seu orientador. Então,
pergunte ao seu orientador, né? Você escolhe, você tem plena liberdade para escolher, e aí leva para o seu orientador concorda, não concorda, e vocês negociam, e aí isso vai adiante. No caso de mestrado e doutorado, a banca, ela passa também pela aprovação por um colegiado, né? Então, você negocia com seu orientador leva para o colegiado, e o colegiado aprova ou recusa, tá? Porque tem lá alguns critérios mais específicos, tá? Então, monografia costuma ter 3 membros de banca, dissertação de mestrado, no mínimo, são 3, né? Dissertação de mestrado, também no mínimo 3, tese de doutorado, no mínimo 5. Um outro detalhe importante aqui para esse documento, percebam que aqui eu não falei para vocês sobre os espaçamentos específicos, tá? Por que eu não falei? Porque a ideia é que seja uma folha única. Então, é legal que a assinatura de todos os membros estejam nessa folha. Então, talvez vocês precisem reorganizar aqui o espaçamento, tá? Para ser um documento único, né? Ser uma folha única. Como eu falei, é o ideal, né? Nem todo mundo acata essa ideia, mas eu particularmente prefiro. E aí a gente vai ter o item de agradecimentos. Então, aqui é uma escrita livre, vocês podem escrever o que vocês quiserem, agradecer quem vocês quiserem. Pode ser em primeira pessoa, obviamente, né? Porque você está agradecendo em nome próprio. Só peço para que vocês tomem cuidado, assim, tentem limitar a uma página, não mais que isso, tá? Tem algum motivo para isso, assim, para ser um documento um pouco mais enxuto, né? Então, já tive monografias em que tinha 5 páginas de agradecimento, né? Atualmente, com uma coisa digital, isso não é um problema, mas num contexto em que a gente tinha que imprimir 5 cópias, que era a cópia do seu orientador, dos 2 membros da banca, cópia da versão do departamento da coordenação e da versão da biblioteca, né? Isso gera também um certo gasto financeiro, né? Destrói mais árvores, né? Então, agora no digital, esse meu argumento vai por terra, né? Mas é legal que vocês tentem fazer uma coisa mais enxuta. De novo, lembrando sempre colocar quebra de página, né? Para evitar a desformatação. E aí a gente tem a folha de epígrafe, que ela não é obrigatória, em que a citação que você realmente gosta. Pode ser trecho de música, pode ser poema, pode ser trecho de romance, pode ser trecho acadêmico, qualquer coisa você pode colocar aqui na epígrafe, lembrando que ela vai ficar recuada à direita, né, e não mais alinhada, justificada. Quebra de página, e aí aqui a gente entra na folha de resumo, tá? Então, esse elemento aqui, ele não é obrigatório. Eu particularmente gosto, porque eu acho que facilita para quem for ler a monografia de vocês, para fazer a citação, né? Já deixa lá indicado, eu acho que é um certo mimo que a gente dá com o leitor, tá? Então, particularmente eu gosto. Mas, de novo, não é obrigatório, né? Você pode suprimir isso daí sem problema nenhum. Caso vocês escolham fazer, isso daqui é a referência bibliográfica do trabalho de vocês. Então, vai ter sobrenome de vocês e o nome, né? E aí aqui eu acho legal vocês colocarem o nome mesmo completo de vocês, não precisa ser abreviatura, né? O título e o subtítulo. Percebam que eu coloquei aqui, estou me contradizendo com o que eu falei acima, tá? Porque isso daqui, para mim, eu colocaria da forma normal, que seria assim, título em negrito, 2 pontos subtítulo, mas eu acabei deixando assim para facilitar a vida e não gerar muitas dores de cabeça. E aí a gente vai ter aqui, aí se separa com um ponto, vem monografia, que é o documento, que é monografia, dissertação ou tese, curso de graduação em determinada coisa. Existem algumas variações da ABNT que sugerem que você coloque monografia e, entre parênteses, a identificação do curso. Tá? Então, trabalho de conclusão de graduação em psicologia, dissertação no programa de pós-graduação em dissertação em psicologia, dissertação em qualquer outra área, tese em psicologia, em qualquer outra área. E aí vem ponto, aí vem instituição, né? E aí, no caso,
programa de pós-graduação da universidade de tal, ou, no caso de monografia, você pode colocar só a instituição maior direto, né? Universidade tal. Cidade da universidade e o ano em que foi aprovado, tá? Então, não é o ano que vocês escreveram, é o ano de aprovação. E aí embaixo a gente coloca as identificações do orientador, né? Beleza. Seguindo, nós temos resumo escrito em negrito, centralizado, em maiúsculo. A gente vai ter aqui, né, a indicação que eu dou para vocês é que o resumo ele tenha de 200 a 500 palavras, é um parágrafo único, sem espaçamento, então é um blocão, né, alinhado, justificado e tudo mais, sem espaçamento em meio, né, sem espaçamento que eu digo sem espaço do parágrafo, tá? Então, é um grande bloco. E aí a gente vai ter o resumo, como o nome diz, ele vai resumir a monografia de vocês. Então, a ideia que eu dou é, primeira frase, identificação do tema, né, qual é o tema. Depois, você especifica do que essa monografia trata. Depois, você apresenta o objetivo. Então, o objetivo dessa monografia é discutir, analisar, tal. O método, o que foi feito, né? Foi realizado o método de revisão bibliográfica, foi realizado entrevistas semi-estruturadas, foi realizada a aplicação de teste psicológico, foi realizado a aplicação de questionário estruturado, né? Foi realizada uma análise de filme, sei lá o quê. Tá? Então, você identifica o método. Algumas monografias podem ter métodos mistos, né? Então, você pode ter uma revisão bibliográfica associada a uma análise de filme, você pode ter uma revisão bibliográfica associado a um estudo de caso, né? Então, você descreve o que você fez efetivamente, tá? E, por fim, você identifica as principais conclusões. Então, o seu resumo, ele tem que dar conta dos 3 capítulos que você apresenta. Tá? Então, ele tem que indicar ali, de uma maneira taxativa, né? Taxativa não, afirmativa, do que foi tratado, ok? Então, como eu falei, de 200 a 500 palavras, parágrafo único. Seguimos, então, com as palavras-chave, né? Então, normalmente a gente trabalha com 5 palavras-chave. Elas podem ser separadas por vírgula ou ponto. Tem que ver na instituição de vocês, porque isso é mais de instituição. Aqui eu mantive vírgula, mas, enfim, vírgula, ponto ou ponto, vírgula. Pode ser os 3 tipos de separação. Então, 5 palavras-chave. Existe um certo direcionamento, que o ideal é que você escolha palavras-chave que não repitam o título e que não repitam o que está no resumo, porque é para você ampliar a possibilidade do seu trabalho ser encontrado. Né? Se a gente está falando dos mecanismos de procura, dos algoritmos, né? A ideia seria essa, mas fica à vontade. Eu só sugiro que vocês avaliem se as palavras-chave que vocês estão utilizando, elas estão previstas numa base de descritores. Tá? Então, existe uma palavra-chave, um sinônimo para palavra-chave é descritor. Tá? Então, você tem o descritor da Lilacs, por exemplo, descritor em Science, alguma coisa, me esqueci o termo agora exatamente, que você pode conferir lá. Depois nós temos o abstract, que é o resumo em inglês. Então, monografia é obrigatório ter um resumo em outra língua. Não precisa ser inglês, pode ser francês, espanhol, alemão. Normalmente, o ideal seria que vocês escrevessem o abstract na língua que vocês fizeram lá no vestibular, na prova do vestibular, né? O que vocês escolheram para fazer, né? Tudo bem que hoje em dia, com o Enem, eu nem sei se você pode escolher, né? Você é obrigado a fazer inglês e espanhol, né? Mas antigamente, no tempo dos maias, incas e astecas, a gente escolhia qual é a língua que a gente prestava no vestibular. E aí a ideia é que o abstract siga essa língua. Mas, enfim, a tendência é inglês, né? Eu, particularmente, acho melhor que seja inglês. E a gente vai ter keywords, né? As palavras-chave em inglês.
E aí a gente vai dar espaço, quebra de página, sumário, que eu já ensinei vocês a fazerem pelo Google Docs lá no projeto, né, que vocês coloquem aqui inserir sumário, e aí ele vai reconhecer o que a gente coloca aqui como título, né, depois eu retomo isso. Sumário, né, então sumário 1, introdução. Aqui já tem um detalhe importante, tá? Normalmente a gente fala que a monografia tem 3 capítulos, né, ou 3 capítulos de conteúdo. Por quê de conteúdo? Porque a introdução ela pode ser considerada um capítulo, tá? Então, se a gente levar em consideração aqui, ó, essa monografia ela tem 5 capítulos, porque introdução e considerações finais são consideradas capítulos, elas estão numeradas, tá? Então, tem gente que tira a numeração de introdução e considerações finais e deixa só dos capítulos. Particularmente eu não gosto, assim, eu acho que é melhor deixar 1, 2, 3, 4, 5, e aí depois a gente só coloca o título, a gente não precisa indicar capítulo 1 tal, capítulo 2 tal, a gente pode ir direto para o título, tá? Então é isso, introdução, capítulo teórico 1, capítulo teórico 2, capítulo teórico 3, capítulo 5 de considerações finais, referência não tem numeração, tá? Quebra de página, e aí chegamos na introdução. Percebam que aqui também apareceu agora a numeração de página, então todos esses elementos pré-textuais, eles são contabilizados, tá? Então a gente vai ter 1, 2, 3, 4, então, capa, contracapa, folha de aprovação, ficha catalográfica, epígrafo, agradecimento e tal, tá? Tudo isso é contabilizado, então tem 10 páginas anteriores, só que a numeração só aparece a partir da introdução, 11 páginas. Eu sempre tenho que rever como é que faz isso, porque eu nunca lembro como é que faz essa numeração específica, né? Então, eu não vou tentar ensinar para vocês aqui agora, porque eu não vou lembrar, tá? Mas, enfim, eu sempre tenho dor de cabeça com isso, mas façam, tá? E aí começa a numerar a partir daqui. Regra da BNT é direita acima, tá? Então, a página ela vai ficar aqui no canto superior direito do texto. E aí a gente vai ter, então, a introdução, lembrando que aqui, ó, a introdução, vocês escrevam, formatam, coloquem negrito e venham aqui, ó, título 1, tá? Usar essa formatação em título 1, que é a introdução. Como é que a introdução ela está organizada? Qual é a sugestão que eu faço? Né? Um primeiro parágrafo, delimitação geral do tema, tá? E aí descrevendo, né, o que é vínculo terapêutico em saúde mental, então descrevendo o que é o campo da saúde mental, para depois você falar sobre vínculo terapêutico, por exemplo. Parágrafos seguintes, definindo os principais conceitos do trabalho de vocês, né, para o leitor se situar. E aí a gente pode incluir a motivação pessoal e a justificativa, né, entendendo que a justificativa é a importância da pesquisa, por que ela é importante. Motivação pessoal é de vocês. Qual é a motivação pessoal de vocês? Sugiro, então, 2 parágrafos. Um para justificativa, um para motivação pessoal. Aí vocês apresentam a hipótese norteadora, a hipótese ou pergunta norteadora. Depois, vocês apresentam os objetivos, né, o objetivo geral e os específicos, e aí a ideia é que vocês escrevam de uma maneira mais cursiva, tá? Como uma forma de parágrafo. Indicar qual foi o método utilizado. Tá? Então, em psicologia, para monografia, normalmente a gente não tem uma descrição detalhada de método, né? Acaba sendo uma coisa um pouco mais geral, enfim. A ideia então, para muitos cursos, né, muitos trabalhos, eles encerram a discussão do método na própria introdução. Está errado? Não, tá? Mas se você teve uma metodologia mais específica, se você teve um método mais específico, fez uma revisão bibliográfica sistemática, fez um formulário de entrevista, eu aconselho que vocês criem um capítulo ou uma seção própria para o método, para vocês descreverem melhor qual foi esse passo a passo. Tá? E aí a gente vai ter aqui a indicação um parágrafo apresentando o capítulo 1, um parágrafo para o capítulo 2 e um parágrafo para o capítulo 3. Tudo isso eu indico que a monografia tenha, que a introdução tenha uma página completa
e até 3 páginas, de 1 a 3 páginas. Essa é uma introdução, de certa maneira, robusta, interessante, bem feita. O que mais que a gente tem que levar em consideração aqui na introdução é o seguinte, tá? Percebam que isso daqui, eu aconselho que vocês... tudo isso aqui, vocês podem resgatar do projeto. Copia e cola. Né? Copia e adapta, né? Copia, adapta, cola aqui. Copia, cola e adapta, tá? Vocês podem copiar e colar sem problema nenhum do projeto. Isso aqui, vocês vão introduzir ao final. A monografia está pronta, vocês voltam e escrevam esses 3 parágrafos de apresentação dos capítulos. Por quê? Porque no processo da escrita da monografia, às vezes a gente muda, né? Os caminhos mudam e a gente não consegue... Se vocês escrevem os 3 parágrafos antes de produzir os capítulos em si, pode ter discordância daquilo que vocês queriam fazer para aquilo que vocês efetivamente fizeram. Por isso que eu aconselho que vocês só escrevam no final. Da mesma forma que o resumo, a gente só escreve depois que a monografia está completamente pronta. Porque senão você vai ter discordância e discrepância entre o que está no resumo e o que vocês efetivamente apresentaram na monografia. Ok? Introdução, 1 a 3 páginas, esses elementos. Primeiro capítulo. Normalmente, o primeiro capítulo, ele é um capítulo mais introdutório, histórico, de contextualização, sem problema nenhum, pode ser, tá? Primeiro capítulo, normalmente, ele abre a monografia apresentando mais o contexto histórico, para onde se chega até então. Perfeito. Os 3 capítulos seguem essa mesma sequência que eu estou apresentando, né? Mas como eu estou falando do que é específico do primeiro capítulo, vai ser essa mais de contextualização. Então, o capítulo, ele é escrito, né? O título do capítulo é escrito em negrito, com letra maiúscula, né? E aí segue a mesma lógica. Evitem títulos muito longos, né? No máximo, 10 palavras, 10 a 12. Aqui eu não vou nem falar 15, 10 a 12. A ideia é que seja uma linha. Não passe de uma linha. O primeiro parágrafo faz uma introdução ao tema do capítulo, e aí depois você vai desenvolvendo, né, a narrativa do capítulo. Ela se constrói apoiada nos autores de referência, né, daquilo que vocês estão lendo, daquilo que vocês leram, melhor dizendo, né, vocês vão tirar as ideias desses trabalhos referenciada e colocar no de vocês. Então, qual é a angústia que normalmente o pessoal sente quando está produzindo monografia e dissertação de mestrado, principalmente? Parece que nenhuma ideia é minha, mas não é para ser. Né? A ideia, efetivamente, você se apoia nos autores, você pega as ideias dos autores e traz para o seu trabalho. Qual é a originalidade do seu trabalho? O modo como você monta essa narrativa argumentativa. Então, você vai produzir uma narrativa de argumentos para o leitor entender o que você está tentando explicar, o que você está tentando responder à pesquisa que você está fazendo. Tá? Então, essa angústia ela faz parte do processo, mas não se prendam a ela. Tá? Entendam que a originalidade do trabalho de vocês está no modo como vocês organizam os argumentos dos autores. Tá? Ok? Então, sugiro que vocês articulem citações diretas e indiretas, lembrando que a maior parte do texto é de citação indireta, porque vocês estão escrevendo com as palavras de vocês, mas vocês podem, sei lá, no final do parágrafo, usar uma citação direta, entre aspas, indicando o autor e página, autor, ano e página, tá? Para ilustrar, para reforçar o argumento que vocês estão levantando. Tá? Então, pode fazer isso. O que eu aconselho é que vocês evitem citar o mesmo autor por mais de 2 parágrafos seguidos, porque isso conota uma certa preguiça de vocês, tá? Vocês estão repetindo o que o mesmo autor está falando. Então, a ideia é que vocês articulem. Então, um parágrafo, vocês tiram a ideia do autor A. Parágrafo de baixo, o autor B. Parágrafo de baixo, o autor C. Aí, depois, vocês voltam no autor B. Depois, vocês vão no autor A. Né? Então, vocês vão montando os parágrafos de vocês, fazendo esse... meio que quase que um Frankenstein, mas que é uma produção de uma narrativa.
Tá? Então, tentem fazer isso. Cada parágrafo ele vai estar pautado num determinado texto de um determinado autor. Vocês até podem citar o mesmo autor seguidamente, não tem problema também, mas desde que sejam textos diferentes. Tomem cuidado de ficar repetindo a mesma referência seguidamente. Então, como eu falei, articular parágrafos entre autores diferentes. E um outro detalhe importante é citação direta recuada. É aquela que eu falei que tem mais de 40 palavras ou 3 linhas. Tá? Então, ela fica recuada recuada à esquerda. Né? Então, vocês colocam aqui, ó, 4 centímetros à esquerda. É aqui que fica esse íconezinho azul aqui. Tamanho 10, espaçamento simples. Tá? E primeira observação sobre a citação direta recuada. Essa citação ela não pode passar de 10 linhas. Tá? Então, evitem isso. Tá? Passar de 10 linhas, porque isso indica uma certa preguiça de vocês de fato selecionar o que é importante. Tá? Então, no máximo 10 linhas já na formatação. Essa é uma observação. A segunda observação é: evitem mais de uma citação direta por página. Eu coloquei 2 aqui, mas eu sou um pouquinho mais radical, tá? Evite mais de uma. Tá? Coloquem, no máximo, uma por página. Porque se vocês colocam muita citação direta recuada, dá a impressão de que vocês são preguiçosos, que vocês estão, né, se apoiando demais nos autores para sustentar o argumento de vocês. Lembrando que qual é o objetivo de uma monografia? O objetivo da monografia é avaliar se o discente ele tem capacidade de encontrar textos acadêmicos, ler textos acadêmicos, interpretar textos acadêmicos e escrever com as suas palavras. Tá? É isso que a gente está avaliando numa monografia. Por isso que vocês usarem citação direta, recuada demais, dá a sensação de que, cara, esse cara está tentando me enganar. Ele está fingindo que sabe de alguma coisa, ele está se apoiando demais. Eu sei que tem uma insegurança da nossa parte, de que, cara, se eu tenho que indicar de onde que eu tiro essa ideia, então é melhor eu fazer a citação direta, mas aí a gente tem que dosar, porque não dá para ser também só citação direta, senão a gente até cai num contexto mais objetivo, que é a questão do plágio, né? Então, tem uma certa referência de que a gente não pode, o nosso texto, ele não pode ter mais de 10% de citações diretas, porque acaba caindo como plágio. Você está usando material de outra pessoa para produzir o seu material. Tá? Então, sigam isso. A minha indicação é que, na monografia, cada capítulo tenha de 8 a 10 páginas. Não menos que 8 e não mais que 10, tá? Porque a monografia é para ser um texto mais enxuto. Dissertação e tese de doutorado, a gente pode jogar isso para 20, 30, de 20 a 30. Tá? Monografia de 8 a 10. Fiquem nesse limite. E aí a gente vai ter o próximo capítulo, segue a mesma lógica, né? E aqui, talvez, se a gente está fazendo uma revisão sistemática, e talvez aqui a gente apresente um método, qual foi o passo a passo, né? Aí vai depender da organização, isso vocês negociam com o orientador de vocês. E o terceiro capítulo, mesma coisa. Qual é um cuidado importante para vocês terem? Normalmente a gente perde muito tempo no primeiro capítulo, muito tempo, porque é o inicial, né? Geralmente a gente começa pelo primeiro capítulo, a gente vai, escreve, reescreve, não sei o que, parará. Primeiro capítulo fica enorme, só que o que é mais importante da nossa discussão fica lá no terceiro capítulo e fica pequenininho, porque a gente não tem tempo hábil para fazê-lo. Tá? Então, tomem cuidado com isso na gestão do tempo de vocês para que a monografia ela fique equilibrada. Boa contextualização e o desenvolvimento do tema efetivamente de vocês, né, e o que é específico da pesquisa de vocês, fique bem delimitado. E aí a gente vai ter considerações finais, segue o mesmo esquema de 1 a 3 páginas. A consideração final é você dizer o que você aprendeu com a sua monografia, né? O que vocês efetivamente conseguiram produzir com a monografia. Então, a ideia é que tenha também um parágrafo de conclusão para cada capítulo. Então, no primeiro capítulo, descobrimos que, no segundo capítulo, tal, terceiro capítulo, tal.
Não é obrigatório fazer referência aos autores aqui, né? Então, nas considerações finais, pode ser um texto um pouquinho mais solto, né, desse elemento acadêmico. Identificar se os objetivos de pesquisa foram alcançados, e se não foram, você justificar por que não foram, né? Em geral, são, né? Mas aí aqui a gente justifica o motivo. Indicar qual é a limitação da pesquisa, isso também é muito importante, né? O método científico, ele tem valor porque ele não é um método 100% fechado, por isso que ele não é religioso, né? Porque a religião, ela fecha, né? É o que é do dogma, é o que é da lei, fechado. O método científico não, ele é aberto. Então, todo método tem limitações. Qual é a limitação do método de vocês? Tá? Então, a revisão bibliográfica que vocês fizeram teve um recorte de tempo muito pequeno. A revisão bibliográfica que vocês fizeram é por conveniência, então vocês vai ter o viés de vocês. Explicitem qual é a limitação da pesquisa de vocês, isso é importante. E, por fim, o último parágrafo, ele deve indicar quais são pontos interessantes para continuar a pesquisa. Né? O que você avalia, você enquanto autor, avalia que é legal continuar. O que você continuaria sendo autor? Se você fosse seguir, então, no mestrado e no doutorado, por onde que você iria? Tá? É legal a gente deixar essa indicação para que pessoas que, por acaso, venham ao ler o nosso trabalho, elas possam ter uma sacação, realmente é um caminho interessante, vou seguir por aqui. Tá? E, por fim, chegamos nas referências, né? Então, as referências seguem aquilo que eu apresentei no projeto, né? Formatação, sobrenome do autor, nome ou inicial, título do artigo ou do capítulo que a gente está lendo, o nome da revista ou do livro que a gente está lendo, aí segue editora, cidade, ano, né? E, no caso de revista científica, não tem a editora, né? A gente só indica a revista, o volume, número, página inicial, página final e ano. Se a gente está trabalhando com capítulos específicos de um livro, também segue página inicial, página final. Ok? Lembrando que, né, o título da revista e o título do livro ficam em itálico, né? Fica destacado ali, diferenciado. Ok? De forma geral, essa é a proposta. Então, se a gente levar em consideração que vocês estão produzindo, né, o que é o tamanho mínimo de uma monografia? 1 página para a introdução, 8 páginas para cada capítulo. Então, a gente tem 3 vezes 8, 24, 25, 26 páginas, considerando as considerações finais. De conteúdo, no mínimo, vocês vão produzir 26 páginas. E aí, considerando lá as 10 páginas anteriores de elementos pré-textuais e as referências bibliográficas, a monografia de vocês gira ao redor de 30 páginas, de 30 a 40 páginas, né? Um pouquinho mais. Menos que isso é difícil, tá, gente? Menos que isso temos aí algum problema. Mas, em geral, é a partir de 30 páginas, considerando tudo. Ok? Bem, então, isso eu acho que é a estrutura geral da monografia. Foi o que eu pensei em falar para vocês nesse vídeo. Não sei se, obviamente, a gente sempre pode aprofundar mais. Assim, percebam que eu falei muito pouco de regra BNT, né? Falei pouco sobre método de estudo, né? Que esse talvez seja um tema para um próximo vídeo, que talvez seja interessante a gente poder fazer. Mas eu acho que, de forma geral, a gente conseguiu abarcar muito bem qual é a estrutura de uma monografia. Beleza? Então é isso. Dúvidas? Joguem lá no comentário, me mandem, né, que a gente pode fazer também um material complementar, né, um outro vídeo sobre a partir das dúvidas de vocês. E acho que é isso, assim. Então, curtam, compartilhem. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.